Paraty. E no ano de 2025, mais um ano de desafios que a gente recebeu, e a gente vem se esforçando, se ajudando para que a gente possa desenvolver um bom papel na nossa cidade de Paraty. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui um pouquinho para a Sandra, e assim sucessivamente, eles podem se apresentar e falar um pouquinho, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou Sandra Almeida, eu sou a secretária executiva da Agenda 2030. Estamos trabalhando aí para resolver algumas pendências que a agenda foi fundada por lei pelo município em 2009. Então tem umas coisas que a gente está fazendo, umas programações, e ano que vem vai ser mais atuante, vai ter uma atuação bem melhor dentro do município. Boa noite a todos, eu sou Cícera Maria e estou na direção social da Agenda 2030 e buscando fazer um trabalho bom, um trabalho diferenciado para cada dia melhorar mais, como a Sandra mesmo falou. Esperamos que no próximo ano estejamos todos com força total para fazer muito mais. Boa noite, eu sou o Marcos, assessor de comunicação do Domingos, um dos responsáveis para manter os 19 componentes do atual grupo de WhatsApp e aprendendo um pouco de inteligência artificial para ajudar a gente. Boa noite a todos, sou a Jane, faço parte da Agenda 21, a parte de diretora social também, e também coordenadora da campanha de educação ambiental com jovens eólicos e ralo, que é um programa criado pela Agenda 2030 de Paraty, reconhecido na Rio Mais 20. Então, assim, vocês estão aqui hoje, quero dar boas-vindas e parabenizar os que vão ser certificados hoje. Todos aqui, a gente já está aí quase no Natal, então alguns já estão viajando, outros já estão de recesso, a gente não está com todas as pessoas aqui da diretoria. Mas esse ano a Agenda 2030 ela teve um papel super importante no município de Paraty, que foi a elaboração do PPA juntamente com a Secretaria de Planejamento. Já vai falar um pouquinho aqui, e a gente teve essa participação, foi um orçamento participativo, com a colaboração das comunidades. Então a gente fez aqui por três vezes a gente teve seminários das comunidades aqui participando, e foi muito importante. Então eu quero agradecer a vocês, e como a gente está falando de orçamento, eu gostaria de chamar o nosso secretário aqui também para dar uma palavrinha, o Dax, para falar um pouquinho sobre a participação da agenda nesse PPA. Fizemos aqui 2 plenárias, recebemos as demandas das associações de moradores. A gente filtrou essas demandas todas e conseguimos destinar dentro do plano plurianual e programamos isso para 4 anos de novo, agora 2026, 2027, e anos que adentra no mandato da gestão seguinte, 21 anos. Eu vou falar, a gente gostaria de ter feito melhor, mas a gente, por motivos de contenção de despesas, a gente não conseguiu avançar muito. Eu vou dar 3 motivos aqui que eu acho importante a gente entender. O primeiro deles é que hoje a Prefeitura, e não só de Paraty, mas de todos os municípios que recebem royalties de petróleo, tiveram uma redução significativa nessas receitas do royalties. Praticamente, Paraty deixou de receber o que estava previsto na sua arrecadação, em torno de 190 milhões de reais. Nós tivemos uma redução aí de em torno de 50 milhões da receita. O Paraty deixou de receber 50 milhões de reais, do que estava previsto no orçamento. Então, nós vamos receber, fechar o ano aí, em torno de 138, 140 milhões de reais em royalties de petróleo.
Então, o que isso pode significar para a gente? Primeiro de tudo, é que muita gente está falando que isso é uma questão conjuntural, ou seja, do momento, em função da desativação de alguma plataforma ou algum problema aumentando, alguma da Petrobras, enfim. Eu vou falar para vocês da minha opinião, tá? Por onde eu tenho passado, por onde eu tenho conversado com as pessoas que eu tenho. Nós estamos num movimento mundial aí de mudança da nossa matriz energética. O petróleo não vai acabar, pessoal. O petróleo não vai acabar. É que o mundo inteiro vai parar de consumir o petróleo e vai mudar a sua matriz energética para as fontes renováveis. Esse movimento já aconteceu e ele está vindo cada vez mais forte. Então, assim, o petróleo vai deixar de ser consumido ao longo do tempo para que as principais economias, até a nossa, façam essa transição da sua matriz energética para as fontes renováveis. Então, o petróleo não vai acabar, mas vai cada vez mais sendo consumido menos pelas grandes nações, por uma questão até geopolítica. Então, a gente está sofrendo isso, o mundo inteiro está passando por isso. E eu posso trazer uma má notícia. Os royalties não vão voltar a subir. Eles vão cair, a gente não sabe, se é em taxas bem progressivas, né? Ou numa curva suave ao longo dos anos. Mas a questão é que o royalties vai cair. Então, os municípios vão começar a ter que se adaptar a essa queda de arrecadação. E uma das principais fontes de arrecadação nossa é o royalties de petróleo. E a gente precisa se ajustar a isso. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, considerando aí a inflação e tudo mais que eu poderia estimar, a nossa receita de royalties de petróleo para o ano que vem, estimada, está em torno de 160 milhões, 165 milhões, caiu de 190 para 165. Tá? E aí, eu acho que ao longo do ano ainda vamos ter vários contingenciamentos desses valores, à medida que essa receita vai acontecendo e a gente vai percebendo mês a mês essa redução. Então, essa é uma notícia ruim. Então, a gente precisa ser responsável nesse ponto de vista. Né? A prefeitura não pode se endividar ao ponto de gastar mais do que arrecada, não é esse o propósito, nunca foi. Então, temos que fazer uma gestão fiscal responsável. O segundo ponto é que nós estamos em plena, o pleno que começa a vigorar agora, a reforma tributária do consumo. Nós vamos passar de arrecadar o ISS e o ICMS para arrecadar o IBS, né, e o CBS. É claro que é uma mudança gradativa, a reforma tem essa dimensão aí, mas a gente precisa entender que como é que vai acontecer esse comportamento. Como é que a nossa receita vai se comportar, uma vez que criaram um comitê central gestor desses novos tributos lá em Brasília, e toda a fiscalização desses novos tributos vão acontecer no destino. Então, nós vamos ser responsáveis por fiscalizar as empresas, e essas empresas têm que se adequar a toda essa nova sistemática da arrecadação desse tributo. E a gente não sabe como isso vai acontecer. A gente pode, na nossa fiscalização daqui para frente, não conseguir avançar, as empresas terem dificuldade, e aí, quando isso não acontece, a União não vai perder o seu tributo. Ela vai voltar para o elo anterior dessa cadeia e vai cobrar de quem nos forneceu. E se não conseguir lá também, vai até chegar no destino. A União não vai perder esse recurso, os Estados não vão perder esse recurso. Entendeu? Então, a gente precisa estar preparado para isso. O impacto disso nas nossas receitas próprias, nos nossos impostos, a gente não tem uma boa expectativa. O que eu posso dizer para você de notícia boa em relação a esse segundo ponto é que nós seremos afetados positivamente com essa reforma, do ponto de vista da tributação no destino. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui nos eventos, quanto mais pessoas participarem, vierem a Paraty, elas vão consumir aqui e serão tributadas aqui. Então,
Então, cidades que têm populações enormes, cidades que têm fluxo intenso de turistas, vão se beneficiar com a reforma. Vão se beneficiar. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Por exemplo, em cidades que têm lá indústria extrativista ou grandes atacadistas, elas vão perder muito. Porque tudo isso vai ser tributado aqui no destino. Não, e nunca mais na origem. Então, essa é a notícia boa para nós, mas como é que nós vamos fazer essa tributação? Então, esse é um segundo ponto importante para a gente se adequar a tudo isso. Né? Então, já é um segundo ponto de atenção. Falei do ROD, agora estou falando da reforma tributária. E eu vou falar do terceiro ponto. Esse terceiro ponto diz respeito a nós mesmos, diz respeito a nós, e aí como a gente está gerindo a macroação. Nós fomos notificados pelo Tribunal de Contas, na verdade, quando eu falo nós, não é essa gestão, a Prefeitura foi notificada no ano passado, com um acordo do Tribunal de Contas, nos alertando que a gente deixou de repassar para a população, né, na gestão anterior, a correção monetária de alguns tributos, a valorização, a correção da planta genérica de valores imobiliários, né, no caso do IPTU, e a gente, taxa de lixo. Então, para vocês terem uma ideia, alguns impostos de competência do município estão defasados em torno de 600%. Em torno de 600%. Alguns impostos do município têm essa defasagem. E nós estamos sendo cobrados a repassar isso para a população. O que seria uma grande penalização. A gente não pode fazer isso dessa forma, porque a gente estaria penalizando a população, porque ela nem foi avisada que isso estava acontecendo. Né? E depois que isso vai afetar o bolso, quando se fala de tributo, você reduz a renda disponível das famílias consumirem, pagar as suas contas e resolver os seus problemas. De uma forma abrupta, isso seria muito difícil para a população arcar com esse vamos dizer assim, esse valor que teria que ser aumentado, esse tributo. Então, a Prefeitura, então, do ponto de vista do impacto, nós já recebemos esse impacto. Por quê? À medida de que a Prefeitura ela não corrige de forma a correção monetária dos seus tributos, não atualiza a planta genérica de valores para a cobrança, por exemplo, do IPTU, o poder de compra do município também se enfraquece. É como a família de vocês. Vocês cobram o salário, quando o salário não reajuste, vocês não reclamam que perderam o poder de compra, no supermercado as coisas são mais caras, porque a inflação consumiu isso, corroeu isso, a prefeitura a mesma coisa. Ela vai ter menos dinheiro para poder executar suas políticas públicas. E isso, o que está acontecendo hoje, há uma determinação do município que a gente corrija essa diferença. É uma determinação. Ela não faça quando vocês quiserem. Não. Eu quero agora. Tem que fazer agora. É uma 180 dias. Chegou lá na Câmara. 180 dias. Então, a gente já fez um pacote de lei para que isso pudesse ser diluído ao longo de 10 anos, essa conta fosse diluída ao longo de 10 anos, de forma proporcional. Encaminhamos um projeto da Câmara dos Vereadores, está lá, para que isso seja aprovado, porque a gente não pode fazer com que isso seja colocado de uma vez só para a população. Então, foi colocado da seguinte forma: há uma proporcionalidade, um aumento aí em torno de 10% ao ano, né? Para que chegamos lá e daqui a 10 anos, em 2030, né, a gente consiga recuperar todo esse prejuízo. O município mantenha o seu poder de compra. Então, a gente está esperando que a Câmara se pronuncie e consiga entender essa necessidade de fazer essa aprovação. É importante para o município. E esses são os principais motivos da gente, voltando à vaca fria, da gente não fazer um PPA tão extenso, abrangendo tanto recurso quanto a gente queria. Então, quando a gente fez a lei, a gente destinou 1% do orçamento, vai chegar agora até 1% do orçamento, vai chegar a 6 milhões de reais. Então, para esse ano, nós temos previsto um programa chamado Planejamento Participativo, está lá, bem claro, para todo mundo ver, os vereadores aí com testemunho.
está lá um programa chamado Planejamento Participativo, tem uma dotação específica lá na Secretaria de Obras para investimento no município, e foi feito da maneira que vocês quiserem, está lá, para obras e instalações, investimento nas comunidades. Como isso vai ser feito? Esse é o desafio, esse é o principal desafio. Onde vai ser feito, como vai ser feito, no que vai ser feito. Esse é o grande desafio. É um cobertor curto, e é um processo de construção. Nós temos que fazer isso juntos. Nós tivemos 13 entidades associadas a moradores que mandaram as suas reivindicações, seus pedidos, muito maior do que a gente conseguiu estimar do ponto de vista de destinação desse recurso. Mas a gente conseguiu colocar da seguinte maneira: colocamos 5 milhões desse ano, 5 no ano seguinte, 5 até 2029. Se a receita se manter, se aumentar, se a gente conseguir ampliar esse horizonte, se a gente conseguir melhorar a nossa arrecadação, é claro que nos orçamentos seguintes, esse valor é apenas mero indicativo, ele pode aumentar. E, na verdade, eu quero que ele aumente, para que a gente consiga cada vez mais atender o que a comunidade mesmo espera que seja feito. É claro que o orçamento todo é voltado para a população. Esses pontos são os pontos que são diretamente indicados por cada uma das comunidades que participaram das plenárias aqui. E além disso tudo, eu sempre falo, pessoal, não quero mais me estender, vou terminar minha fala aqui. Eu sempre falo que o que nós estamos vivendo hoje em Paraty é um momento único. E eu estou muito contente com isso. Para você ter uma ideia, hoje nós vamos aprovar a lei do plano plurianual, do orçamento participativo, vamos inaugurar isso, está destinado o recurso uma rubrica específica de receita, de despesa dentro da Secretaria de Obras. Isso é um fato concreto, está lá na lei, foi feito assim, 1% do orçamento destinado para a participação popular. E nós temos também hoje, na Câmara, foi feita uma alteração da lei orgânica, e que os vereadores terão também a responsabilidade de colocar 2% em emendas impositivas no orçamento do município, 2%, sendo 1% exclusivamente para a saúde, e os outros aonde eles quiserem. Então, a Câmara terá, os vereadores em conjunto, o bloco dos 11 vereadores, eles terão pouco mais de 10 milhões de reais para fazerem as suas emendas impositivas na Câmara, que vão ser passadas para o Executivo. Cada vereador deverá ter em torno de 900 mil reais para fazer essas emendas impositivas. Né? E eu sempre digo, do orçamento do município, ele não pode ser aumentado em 10 milhões de reais para que os vereadores façam as suas emendas. Foi tirado das próprias previsões que nós tínhamos. Então, se eu tinha uma política pública a ser implementada, ela teve que ser reduzida para que o vereador pudesse fazer as suas emendas. Então, assim, eu sempre falo, e tenho que falar com a presença de todos aqui, as emendas impositivas é uma responsabilidade do vereador em conjunto com o município. Esse dinheiro é um dinheiro muito caro para o município. Uma vez que ele está tirando da receita, da despesa de alguma ação que ele previu fazer e está destinando para o vereador. Então, esse recurso é um recurso caro e tem que ser fiscalizado por eles próprios também, pela própria população, assim como o orçamento participativo. Nós temos agora uma dupla responsabilidade. Temos a interferência da Câmara no nosso orçamento, como digo, nosso do município, e temos o orçamento participativo, que é a interferência da própria comunidade. Então, nós estamos vivendo, isso não é ruim, isso é ótimo, nós estamos vivendo um momento único em que a Câmara tem a opção e a possibilidade de intervir, de participar do orçamento público, isso é muito bom, a população também, mas isso traz também várias responsabilidades. Tá? E eu digo por que isso aí é ótimo, porque isso é participação legítima, tanto da Câmara, dos vereadores, como da população, mas no momento ruim, uma oportunidade, no momento que não é oportuno, porque é um momento em que nós não estamos vivendo um momento de grande arrecadação, de grandes receitas. Pelo contrário, nós vamos, daqui para frente, ter dificuldades. Por isso que esse dinheiro é caro, é um dinheiro difícil, né? E a gente precisa entender tudo isso. Então, eu estou colocando para você um cenário, está sendo muito claro, muito transparente, está tudo aí.
A Câmara, se vocês pegarem o orçamento lá, está escrito lá no PPA, está escrito lá o 1% que foi destinado no orçamento participativo, está lá escrito os 2% que foi destinado para a Câmara. Fantástico, tudo muito bom, mas num momento difícil, num momento de contenção de gasto, num momento de queda de arrecadação. Tá? É isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado. Eu quero agradecer o Max pela fala, pela explicação, sempre muito didático em explicar e falar. E gostaria de, já que a gente está falando então de dinheiro da Câmara, e a Câmara que vai aprovar, eu gostaria de convidar o presidente da Câmara, Vaguinho, o nosso vereador Eric, com uma fala aqui, acho que eles vão falar um pouquinho também desse orçamento participativo. Chega Vaguinho, também já foi coordenador da Agenda 2030. Começa aí. Boa noite a todos. Primeiramente, prazer estar aqui. Há anos acompanho o trabalho dos domingos, da agenda, participei muitas vezes. A gente tem um programa que é a Remada Ecológica, que agora vem virando um instituto, para que a gente possa, de fato, investir em educação ambiental. O município vem avançando, não só em programas do Executivo, mas em programas como o da escola, do Pantanal, em programas como o AMA, em outros programas, e a gente fica feliz em ver que o ambiente é importante e ele está sendo falado e está sendo relevante dentro da Câmara Municipal. Assim como outras pautas que a gente vem trazendo com essa nova gestão da Câmara, como o esporte, e como o Dax falou, desse momento tão importante e é até difícil para a gente, no primeiro mandato, a gente veio Vaguinho conversando sobre isso, da aprovação, do entendimento do que é o LDO, o que é o PPA. Quer dizer que isso tudo que está ali naquele papel, que tem 300 páginas, está ali na mão dos meus assessores, que a gente está estudando isso, a gente vai para casa agora olhar de novo, ver como é que é, onde está cada coisa, se a gente ainda consegue fazer alguma emenda, melhorar algum detalhe. Mas o importante é essa participação. A Câmara hoje ela tem a condição de aportar onde ela acha que é a direção correta do dinheiro público. Isso nós não tínhamos possibilidade. Assim como a comunidade sempre sonhou. Eu escutei muitas vezes escutar em orçamento participativo. Parecia algo óbvio, assim, o cara vai lá, vai participar, e é real isso. E hoje a gente vê isso acontecendo. Lógico que vai trazer os desafios para o executivo, de fiscalizar. Quando eu sentei com o Zezé e falei da emenda, ele falou uma coisa para mim. Ele falou, precisamos ver como que vai fazer a prestação de conta disso. Por quê? Porque existem todas essas necessidades tributárias que estão chegando lá para a Câmara e que a gente precisa ter olhos bem atentos, porque essas necessidades tributárias, elas refletem o nosso futuro. Aquilo que não foi feito durante 10 vai ter que ser bem calculado, porque não reflita no bolso agora do consumidor final, dentro desse programa daquilo que não foi feito corretamente. Então é uma responsabilidade muito grande, mas a gente, preparado 100%, a gente não está. Eu não estou, vou falar pelo Vaguinho, por isso estou estudando ainda no LDO, estou estudando o PPA, estou querendo entender melhor, estou ligando para o Dax, perguntando, tirando tudo. Mas é importante. Hoje a gente tem uma Câmara que está ativa, uma Câmara que nunca teve tanto projeto colocado em pauta, nunca teve tantas pessoas participando, nunca teve tantas indicações. É uma Câmara que realmente a gente trouxe um novo momento para a Câmara Municipal. Parabenizo até o Vaguinho como presidente por entender e também participar dessa dinâmica que a gente precisava da Câmara. A gente andava na rua, na eleição, e a gente criticava todo mundo. Então a gente está tentando dar o nosso melhor lá, aprendendo cada dia. Foi um ano que não foi fácil, Vaguinho? Eu e Vaguinho, às vezes a gente começa a estafar de trabalho. Eu não aguento. Mas é isso, a gente aguenta. A gente está falando, a gente consegue dar atenção, às vezes o cara que é nosso amigo ali,
Às vezes o cara só quer correr, você não me liga mais, pô, não, desculpa, não consigo, pô, você não vai correr mais comigo, pô, não está dando tempo. Então, a gente vem para um novo momento, é um novo momento da cidade, é um novo momento da Câmara, e a gente espera que 2026 seja próspero, seja consciente, que a gente possa, de fato, ganhar e ter políticas públicas acontecendo no nosso município. Um abraço. Boa noite, pessoal. Acho que ele trouxe bastante já a fala dele, da nossa responsabilidade. Dade se apresentou muito bem o cenário. Eu sempre gosto de dizer que as dificuldades que a gente tem que criar alternativas. Pensar alguns anos atrás, nós tivemos um estado de pandemia. E a gente teve que buscar alternativas para um estado de pandemia. E se a gente for olhar assim, para o orçamento da nossa cidade e olhar para o Brasil como um todo, cidades com 45 mil habitantes, 47, né, estimado hoje pelo IBGE, aqui em Paraty, nós temos uma excepcionalidade. Ao mesmo tempo que nós temos essa população, a gente agora vai chegar a partir de... Deve ter uma câmera que vai ter um Natal, você já não anda mais para Paraty. Você vai, você não para, qualquer lugar que você vai já está cheio. Mas a partir do Natal, então, 26 para frente, até Carnaval, a gente dobra a nossa população. Mas você planeja a cidade para 47 mil habitantes. Inclusive, os projetos que a gente faz, a gente tem que fazer amparado nos dados do IBGE. Então, o recurso de royalties, eu sempre disse isso, não é essa gestão, em todas as gestões. É um bônus que a gente ganha. E ninguém teve a coragem de fazer um caixa para guardar esse recurso. Porque ninguém quer deixar dinheiro para o outro, não deixa dinheiro para o outro. Ilhabela está lá com o seu fundo, e cidades têm seu fundo de royalties. Pensando nisso. E se a gente hoje tivesse 500 milhões de caixa da prefeitura de fundo, a gente ia usando 50 milhões por cada ano, a gente ficava 5 anos, 10 anos aí, gastando 500 milhões. Mas todo mundo é aquilo, né? Entrou, tem que sair, entrou, tem que pagar, o vereador fica em cima do prefeito. Então, não, tem meu projeto lá, tem que aprovar, tem que fazer. E nós ousamos a fazer grandes obras na cidade e grandes eventos na cidade que sempre consumiram grandes recursos. E é a hora da gente chamar para a responsabilidade. E a Câmara está chamando para essa responsabilidade. Nós recebemos um projeto sim, de ajustes tributários. E nós estamos lá fazendo isso para ver melhor o que faz. Porque não queremos dar para a população um presente de Natal, que é um aumento de imposto. Quem quer aumento de imposto? Isso aí. Agora, se a gente chegar a um entendimento e a população compreender que a gente precisa, para não quebrar o município, fazer ajustes tributários, é onde a gente quer chegar. Por isso nós estamos lá, né? Conversando. Nós estamos com a finança, o secretário, nós estamos com o planejamento. Eu lembro que eu falei com o secretário de finanças, o primeiro gesto que eu falei, eu quero saber onde o governo vai cortar, para poder a gente ajudar. Não vamos fechar a cidade se a gente deixar de fazer 10 eventos importantes aqui, grandes nessa cidade do ano que vem. Eu sempre falo isso. Porque quando o nosso orçamento corta, a primeira coisa que a gente corta em casa, não deixa de comer. Agora, a cervejinha que a gente bebe, a gente pode cortar. O passeio a gente corta. A viagem a gente deixa de fazer. E o município vai precisar, infelizmente, fazer isso. Por escolhas que a gente vai fazer. Mas não é o DAC que tem que fazer, não é o vereador que tem que fazer, a gente tem que conversar com a população nesse entendimento. E os nossos recursos sempre foram muito vastos. Então, mas um evento aqui é 500 mil para pagar não sei o que, não sei o que. Agora não sei o que, dá mais 500 mil para você, não sei o que. Então, sempre entende, nós vamos ter um saneamento na cidade e a gente vai trazer agora 80, 100 mil pessoas para pressionar mais ainda a nossa Bahia, os nossos rios. E muita gente vai dar dinheiro. Mas será que a gente vai suportar isso? Ou seria melhor a gente chamar todo mundo e falar assim, vamos parar a cidade 2 anos aqui. Não tem evento, mas a gente vai pegar 100 milhões de reais e vamos resolver o problema de saneamento na cidade. Depois a gente abre ela daqui 2 anos. Eu tenho certeza que a maioria concordaria.
talvez quem está lá contando com esses recursos para os seus investimentos nos grandes eventos vai ficar chateado. Mas é a decisão. O que a gente tem que fazer é colocar a cidade no lugar que ela tem que estar. O que é prioridade nessa cidade? Então, nós estamos tentando fazer o melhor na Câmara. O Dax trouxe a questão da emenda impositiva. O vereador tem uma parte do recurso que ele não recebe o recurso na conta do vereador. Ele indica onde vai ser feita a determinada obra. Então, por exemplo, eu peguei do meu orçamento, da minha parte, que me cabe, R$900 mil. Indiquei 350 mil para a reforma e ampliação do posto de São Gonçalo e climatização. R$100 mil para a climatização do posto do Campinho. Indiquei para fazer parquinho em São Gonçalo, parquinho em Taquari, parquinho no Campinho. São as indicações que a gente faz e determinada secretaria vai executar essa obra. E a outra parte a gente coloca R$50 mil no Círculo Cultural, R$50 mil na Associação Beija-Flor, você coloca R$50 mil ali no Itaí, você divide, é uma espécie de um recurso que essa associação vai ter para fazer os seus projetos, que demandam recursos. Elas cumprem o papel do poder público no mundo. Bom, acho que esse foi um exercício realmente, foi inovador na cidade, e a gente agora precisa estabelecer que isso seja executado. Por isso a gente está se debruçando muito. E o orçamento, todo mundo vai distante. A gente podia até ter votado já o orçamento, dia 15 de dezembro. E nós estamos trabalhando até, como o Maia falou, até agora nós estamos trabalhando, ajustando, dialogando com o executivo. E as perdas, infelizmente, nós até o apagar das luzes, nós vamos tentar buscar mecanismos que a gente consiga amenizar e não transferir para a população essa conta. Como vai fazer? Eu espero que a gente tenha capacidade e sabedoria para fazer isso. Mas vai chegar a conta, como já chegou uma determinação do Tribunal de Contas que precisa ajustar. Porque assim, é muito cômodo, é muito simples. Vai no Jabaquara, você passa em uma casa no oceano que vale R$800 mil. Mas o valor venal daquela casa é 180 mil. É isso que vai se fazer. Você quer vender, você quer 800 mil, mas o valor venal da sua casa vale 180 mil. E precisa ajustar isso. Só que quando ajusta também, você vai pagar o valor equivalente a 800 mil. Isso que a gente tem que estar pensando. Aquela pessoa que paga o imposto, ela vai subir os impostos. E o que a gente tem que fazer é ter a capacidade de minimizar o impacto disso. Por isso, Dax falou, a gente está tentando, vamos parcelar isso para 10 anos. A cada ano dá um pouquinho. Aí esse ano dá 7%, o ano que vem dá 7%, melhorou, a gente dá 5%, voltou a arrecadar. É um malabarismo que a gente está tentando fazer na Casa Legislativa. Vai entender. Um terreno aqui custa hoje R$300 mil. Você vai ver o valor venal dele lá, 80 mil. Você vai vender aquele terreno por 80 mil, então é a correção na planta da cidade que você fez. Então, tudo isso veio para nós, né? Chegando agora lá, né? Mas para vocês ficarem tranquilos, a gente não vai fazer loucura. A gente amanhã, inclusive, tem mais uma conversa. E tem outras formas de a gente fazer arrecadação no município. Inclusive, democratizar mais. Quem não paga, pode pagar. Quem paga pouco, pagar um pouco mais. A disputa lá em cima agora no Congresso foi essa. Para a gente dar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, precisou. E quem ganhava até R$500 mil pagar um pouquinho a mais. Aí nós libertamos mais de 15 milhões de pessoas que estão deixando de pagar imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Se a gente não fizer isso na cidade com os empresários da cidade, nós vamos afundar o barco. Então, os donos de pousadas, os donos dos grandes eventos precisam compreender isso. Chegou a hora de a gente cortar um pouco. E aí pode ser 2 anos para a gente amenizar. Quem sabe a gente vai equacionar isso e voltar a fazer os grandes eventos. E aí a oportunidade de criar eventos que não tenham também grandes custos. Nós estamos em todo o cenário, no centro histórico, temos as comunidades, temos em todas as belezas aqui, que eu acredito que o turista vem mais até para isso. Off flip.
A off não paga nada, a off custa 30 mil reais. Mas é isso, gente. Eu quero só deixar vocês tranquilos e que nós discutimos bastante o orçamento. Nós estamos debruçados sobre isso, fizemos sim aqui as indicações e que as comunidades colocaram como prioridade. 6 milhões de reais para finalizar. Está disposto lá para a gente fazer infraestrutura. Se eu pegar lá, que eu sonho, Wilson Gonçalo, que tem uma estação de tratamento de esgoto, custa isso, 6 milhões. Então a gente pegaria esses 6 milhões para fazer só a estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo. Eu seria egoísta, vou fazer só a mim e ninguém faz mais nada na cidade. Então, o que a gente tem que ver? Tem 6 milhões, vamos fazer as pequenas intervenções. Eu vou na Joatinga, que eu gasto 200 mil, vou na Praia Grande da Cajaí, que eu gasto 200 mil, eu vou numa comunidade pequena, que eu gasto fazendo biodigestor, fazendo sistemas de evapotranspiração. Então, nós temos que ter a capacidade de fazer isso. E cobrar da parceria público-privada que nós temos no município, que até hoje não tratou 1 litro de esgoto nessa cidade. E vai fazer quanto? 10 anos, né? De PPP. Está aí. Não tratou 1 litro. E nós temos que fazer o quê? Construir a estação ali para a gente, inclusive, tratar o nosso esgoto e subir a nossa pontuação para ganhar mais SMS ecológico. Porque se a gente trata o esgoto, a gente recebe mais dinheiro. Então, nós estamos com muito cuidado com o orçamento. Eu não estou fazendo loucura lá, sair, e aí eu disse. Quando eu assumi a presidência da Câmara, não tem oposição, não tem situação. Nós somos poder legislativo que tem a responsabilidade nessa cidade. Que dá para aprovar, a gente aprova, que tem que reprovar, a gente reprova, que tem que melhorar, a gente melhora e aprova. E assim a gente tem conduzido, e eu tenho certeza que ao final nós vamos fazer um excelente orçamento. Então, parabenizar a Agenda 2030 por provocar esse debate aqui que foi feito ao longo dessas 3 reuniões aqui, escutando a comunidade, e agora ela quer uma devolutiva. Mas volto a dizer, gente, se a gente não tiver a capacidade de olhar para o do lado, a gente só olhar para a gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós temos uma cidade que a gente está avaliando, 32% da população vive com meio salário mínimo. 30% vai ter 2 salários mínimos nessa cidade. É hora da gente olhar. Ou a gente bota a população, as comunidades no orçamento, e aí é indo lá fazer a obra, a captação de água no pouso, é ir lá fazendo uma captação de água que não tem, é ir lá no São Gonçalo fazer a captação de água que não tem, é ir no por isso. Isso são prioridades que a gente tem que tratar para dentro do orçamento. Eu digo sem medo de errar. Os eventos são importantes, mas a gente vive sem evento. Pelo menos 1 ano, 2 anos. E se estiver cortando no lugar, eu vou cortar no que é menos essencial. Essa é a posição, eu tenho certeza que os nossos colegas estão lá para isso. Muito obrigado, gente. Que ano vai ser 2026, né? É para a gente ver como a gente está longe dessas ODS, mas a gente chega lá. Será que até 2030 a gente chega lá? Teremos saneamento, água, paz? Será que a gente vai ter? Eu gostaria de começar a fazer essa edificação, porque cuidar da nossa água, isso aumenta e muito o nosso ICMS ecológico. E claro que a gente não conseguiria isso sem a participação da cooperativa Serra do Mar. Eu quero convidar a Jane para estar comigo aqui, para a gente fazer essa entrega junto, para ela falar um pouquinho, só um pouquinho mesmo, desse projeto lindo que surgiu dentro desse Fórum Denise. Para quem não conhece a história desse projeto, começou aqui em Paraty, por conta das pedras que eram todas cheias de óleo. Na época ainda era o Fórum Denise, aí era aquela briga, domingos éramos que brigavam para saber por que estava tão suja, né? E aí decidiu, dentro da agenda, fazer o projeto, foi bem aceito, as pessoas começaram a participar. Daí então surgiu a necessidade de alugar para outros locais. Foi quando a gente começou a fazer nas escolas. E hoje, sim, a gente tem uma escola aqui do Pantanal, que eu tenho uma turma que é o
meu brilho, gente. As alunas maravilhosas foram para Brasília, representaram muito bem Paraty. E, dando continuidade, daqui a gente me levou para Angra e, assim, foi reconhecida pela Global Passaporte Verde como um projeto de referência. Na verdade, Paraty foi reconhecido. Então, assim, é um projeto que é nosso, que surgiu da agenda e, assim, eu espero que seja levado aí adiante. Eu tenho certeza aqui que tem uma turminha que eu tenho meu coração tranquilo que vai levar adiante. Então vamos chamar? Vamos. Então vamos chamar. Então chama aí, ó. Heloísa de Oliveira. Tá aí, Heloísa. A minha professora do coração, Débora. E os representantes da escola. Professor, por favor. A escola é a Escola Municipal Sérgio Mota. Então, assim, agora existe um departamento de educação ambiental na Secretaria de Educação. Então, a gente espera que ações como essa não sejam isoladas, né, de alguns indivíduos que estão preocupados, porque essa preocupação ela tem que ser coletiva, né? Ela é de todos. E, bom, aqui as meninas, inclusive, a maioria já está indo embora lá da Sérgio Mota esse ano, né? Vou ficar com a Helena, as outras meninas já estão indo para o Sembra, para o CIEP, até lá em Mambucaba tem gente indo parar, né? Mas a gente espera que se mantenha tanto na nossa escola quanto nas demais. E acho que a Júlia queria fazer uma fala, não sei, não, ela vai fazer surpresa. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Júlia. Eu sou estudante da Escola Municipal Sérgio Mota. Eu já completei no nono ano, na verdade. Eu queria dar uma palavrinha para vocês. Muitas vezes nos perguntam por que devemos ficar do meio ambiente enquanto tem tantos outros problemas no mundo. Então, eu aprendi uma coisa muito importante. Como vamos cuidar do lado de fora se não estamos bem aqui dentro? Precisamos ter propósito e ocupar a cabeça com algo que faz bem para a mente e para o corpo, como um esporte ou um projeto que a Débora nos proporcionou. Também precisamos de educação, porque como vamos cuidar do meio ambiente se não estamos bem e se não temos informação? É importante conscientizar sobre separar o óleo, porque o óleo no ralo ele não some, ele causa danos ao encanamento e à natureza. Por isso, procuramos a cooperativa Serra do Mar. Eles transformam esse poluidor em sabão. E o mais legal é que quando levamos óleo para a escola, eles convertem esse valor em dinheiro e gastam de acordo com a necessidade da escola, comprando para livros, em estrutura e melhoria para todos nós. Isso prova que a educação é a nossa melhor aliada. Estamos ensinando desde cedo o certo, separando o óleo, para o bem da natureza, para o nosso bem e para dar estrutura para nossas crianças. É uma honra receber esse prêmio em nome da escola, mas o verdadeiro prêmio é saber que contribuímos para o meio ambiente. Era um marcão danado, tudo abandonado. Contei para a história, era o projeto da Escola e Comunidade do Pantanal, que aquela área onde é a escola hoje era a área do campo de futebol do Pantanal. Daí contei toda a história, resumo da história, que lá onde o ministro deu, só que nós precisava de devolver aquele campo hoje para as crianças jogar bola. Assim que o Domingos foi lá, fizemos vídeo, fizemos documentação, as coisas veio e trouxe, e assim que o Zezé assumiu, ele foi lá, limpou o caminho, aquele chão que tinha lá não existe mais, o nosso campo está lá. Hoje não frequentamos com as crianças como nós queríamos, que a gente tem um pouco de insegurança, mas o campo está limpo, domingo. Obrigado, a Débora esteve lá com nós. Se vocês verem lá eu fiz uma página, Campo de Futebol do Pantanal, como foi jogar bola lá, posta lá na página do Google.
busca lá para fazer, porque é importante a educação e esporte dentro da nossa comunidade lá. E obrigado, Débora e Domingos, que me ouviu, teve coragem de ir comigo lá no meio do mar, quando ouviu, vamos fazer isso, vamos plantar árvores, e as árvores estão lá, estão dando até frutos, vamos ver também. A gente gostaria também de chamar outras pessoas, a gente vai fazer em bloco, que eu acho que é mais fácil, outras pessoas parceiras também, então eu gostaria de convidar aqui Águas de Paraty, o Condomínio Laranjeiras e o coletivo Remada Ecológica, que agora virou um instituto. Então, cá. Funcionária Águas de Paraty, queria agradecer imensamente esse reconhecimento, é um motivo de muito orgulho para a gente, para a cooperativa, através da disponibilização dos ecopontos. Ele é um reforço, que vai além da nossa operação, nossa atividade inicial, que é saneamento, abastecimento de água. É um reforço, um compromisso com a responsabilidade socioambiental, com a economia circular e cuidado com o nosso território. Inicialmente, nesse ano, a gente estipulou uma meta de coletar 273 litros nos nossos ecopontos espalhados na nossa área de concessão aqui da área urbana. E essa meta foi alcançada, até ultrapassada, a gente conseguiu coletar 783 litros atualmente. Isso equivale a 19 milhões de litros de água preservável. Então, eu gostaria de agradecer a parceria com a cooperativa, com todos esses parceiros que estão aqui hoje. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Clara, estou representando o Condomínio Laranjeiras. Viram? Sou responsável ambiental pelo condomínio, então esse reconhecimento é muito importante para a gente, para mim especialmente. Então, e além do condomínio Laranjeiras, a gente também leva esse projeto da coleta para Vila Oratória também. Então a gente tem um ponto de coleta no condomínio e toda a Vila Oratória deixa lá também todo o óleo usado de vizinho, e a gente tem uma coleta mensal de quase 200 litros, por mês. E hoje estou em nome do condomínio, refazendo o nosso compromisso com a coleta de óleo de vizinho usado. Eu venho representando a Remada, um projeto criado por mim, muitos amigos. A gente fez a primeira remada em 2013, então eu tenho o certificado 2014, 2015, 2016, isso fazem 10 anos. E é interessante porque como eu entrei no ramo da política, não vou dizer o ramo, porque ramo é negócio, mas eu estou na política hoje, eu sou vereador, e aí eu venho dessa base, desse trabalho, dos fontes, até do empresariado. E esse ano foi um desafio de, você virou um político. O grupo da remada, que é um coletivo, tinha uma preocupação. Como que a gente vai fazer a remada se acaba na remada você? Precisa tirar você, porque isso vai ficar muito ruim. Eu tiro você, a remada é o Hélio que é a remada. E aí a gente foi até o passo 1, 2. E aí a gente percebeu que a gente não conseguia andar para frente sem a minha articulação, sem o meu nome, porque acabava que isso estava muito entrelaçado. Então, todos os anos, entro lá na Asa Laranjeiras, eu vou lá na Águas de Paraty. Então, existe uma confiança no trabalho que a gente realiza. A gente já tem aí mais de 15 toneladas de lixo retirado das nossas praias, dos nossos rios. Nosso evento esse ano, acabou de sair os números, a gente contemplou mais de 1.000 pessoas passando pela arena, mais de 700 pessoas com kits, com a sua camisa, muitos parceiros como o INEA, como a Asa, Águas do Paraty, CMPio, Prefeitura pela primeira vez chegando junto lá com a gente. E o mais importante, a gente tiramos mais de 2 toneladas e meia de lixo de apenas 6 quilômetros que a gente fez com esse grupo de mais de 300 pessoas remando. Então a gente continua, a gente é um coletivo que agora vai fluir aí essas águas para seu estudo e
de fato, investir pesado em educação ambiental. Um abraço. Eu estava ligando disso, né? Do treino, e eu sou tomado Olha mais no microfone. Conhecido no município, principalmente com nossas crianças, né? No colégio de comunidades, que a gente conseguiu alcançar várias regiões, né? De Paraná, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alegria estar aqui, né? Primeiro aí com o meu grande amigo. Foi aí o mestre dos magos da minha vida. A gente começou em 2000 um projeto para crianças de educação infantil. Juntou dois doidos juntos, porão da casa dele, e a gente começou lá no Taquari, educação infantil. Então, desde lá, eu sou da educação. E depois migrei para o esporte, para a corrida, né? Corrida de montanha agora que eu veio. Representei a cidade esse ano na França. Levei lá a bandeira poderosa lá. E a gente tem um projeto que se chama Liga da Justiça Kids, é um herói todo dia. Fiquei muito emocionada com o gatinho falando. Eu sou, né, das crianças, eu sou dos adolescentes. E é muito bacana essa ideia que a gente traz, né? A gente sabe que a educação é transformadora. O esporte, ele é um parceiro principal, né, da educação. E a gente tem, né, veio para Paraty, o nosso vereador ali, com a parceria, veio essa corrida de montanha para cá, e a gente atravessa, né, com ela os lugares importantes, né, de preservação, a Serra da Bocanha. E a gente já deixa, né, o legado para as crianças sobre a importância do rio, das nossas artes, a importância da preservação. Eu acho que se a gente semeia, né, professora Débora, parabéns, se a gente semeia, né, enquanto a criança vai ter uma fala bonita e emocionada, como a gente teve aqui. Eu acho que é essa a ideia, né. Então, o Projeto Kids, a gente é um projeto social, né, começou no bairro do Taquari. A gente tem em todos os bairros, inclusive agora na aldeia, né? Nós levamos lá uma parceria de todos os advogados da Liga da Justiça. Ali está o Wagner, que fica aqui na cidade, a Elisane. Então nós formamos aí essa parceria. Vem vocês dois também? Vocês dois também, é Liga da Justiça. Liga da Justiça. Imagina aí se tiver mais gente que corre na Liga da Justiça. Hoje só daqui. Eu tô aqui também representando. A Fiona também representa a Liga da Justiça. Começa dia 5, tá, pessoal? 5 de janeiro. Começa a correr disso. E é isso. Eu quero agradecer a todos. Agradecer aos vereadores ali, Vali, o Eric, que também é Liga da Justiça, que só tem a planta dele. A cada planta do celular tem uma bolinha de presente do banco. Cidadão maranhense agora, né? Esse sotaque dá para enganar bem, né? É quase caiçara. E a gente tá aí, pessoal, para somar. Muito bacana. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, né? Cada um semeando um pouquinho, a gente vai conseguir. Parabéns a todos, obrigado a mim. É uma alegria sempre poder representar. Boa noite a todos e a todas. Eu também não poderia deixar de falar a Júlia como você emocionou. Educadora, como somos, né, Geis? Quando a gente vê assim, alguém surpreendendo o mestre, é muito bacana saber que a educação transforma. E parabenizar você, Luiz. É o meu conterrâneo, piauiense, um cara sonhador. A gente acompanha essa luta há tantos anos, desde quando começou a germinar as sementes. E no Itai nós somos ponto. O ponto, né? E como é satisfatório quando chega lá a devolutiva do trabalho que eles fazem com a comenda de ônibus. Eles ficam muito felizes em receber o retorno. Sabe que ali eles têm uma parte, né? E o Badai faz questão de dizer: esse sabão é o óleo que você não jogou na pia, mas que você trouxe para cá, e é educação, e é saúde ambiental. É a gente, cada um fazendo um pouquinho
né? E transformando o espaço onde vive. Isso é uma sustentabilidade. Muito obrigada. Olá, meu nome é Pedro. E você falou muito bem sobre tudo, concordo, foi emocionante a fala do Domingos, você é incrível, é admirável como você faz acontecer e gera um movimento, isso é incrível, parabéns. Eu sou Pedro, um dos idealizadores da Casa Criativa, que é um restaurante em Jabaquara, que para além disso também é um ponto de cultura. A gente tem um salão da Cesta Básica, teve o Rap das Minas, teve um evento muito legal do Setembro Amarelo, ocupar esse espaço de poder, né, e gerar transformação, mas não só pra gente, pro bairro e pra comunidade. Também somos pontos de coleta e é uma honra. E convidos e reforço, a gente está à disposição para somar e deixar esse planeta cada vez mais legal. Joga o seu óleo derivado e estamos lá colhendo, cooperativa ativa, sempre em parceria com a própria população. Investimos muito em sustentabilidade, lançamos agora em 3 lojas. Precisamos ser vistos lá, estamos um pouco distantes aqui do centro. Estamos com um projeto bem interessante lá, que é a candidatura da Praia da Bandeira Azul. O vereador Vaguinho esteve aqui no ano passado. Tem um compromisso do secretário em seguir com a contemplação do selo Bandeira Azul. Isso sustentabiliza o turismo, melhora a visibilidade da cidade. É um projeto muito bonito. Aqueles que ainda não tiverem conhecimento, peço aqui que passem a dar uma pesquisadinha bem interessante. Agradeço a todos, Domingos, meu parceiro, vocês sempre juntos, sempre maravilhosos. Um abraço para todos e um Feliz Natal para todos também. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o bairro Ilha do Zé, que fica na praia de São Gonçalinho, meu esposo, nossa família. A gente está nesse projeto do Não Joga o Seu Lixo pelo Ralo há muitos anos, acho que mais de 10 anos, né, Domingos? Domingos é um grande frequentador da praia, como muitos aqui. E eu acho esse projeto super importante. Eu só ainda gostaria de ver mais adesão, né? De tantos comerciantes, tantos comércios que a gente tem em Paraty, tantos quiosques, tantos bares, e a gente ainda tem uma baixa adesão. Eu acho que é nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto empresários, enfim, enquanto remanescentes dessa cidade, a gente precisa cuidar do nosso quintal. Então a gente precisa cuidar cada um do nosso território. Isso não é só dever do poder público, gente. Isso é o nosso dever enquanto cidadão. Boa sorte, bons ventos aí para todos, seu quintal. Boa noite a todos, eu sou Daniel, representante do Grupo Margarida. Quero agradecer, é uma honra receber esse certificado e é muito gratificante ver como um trabalho social leva a conscientizar as pessoas a que precisamos preservar para um futuro que é bem próximo ter uma cidade muito melhor, deixar nossa marca aqui em Paraty, que é possível sim. Hoje a gente viu nessas palavras dessa jovem que é possível. É possível. Muito obrigado. Só pela certificação de não jogar o seu óleo pelo ralo, mas também pela gastronomia sustentável. E a gente vai comer dessa gastronomia, já viu? Salgados da Dé. Gostaria de chamar ela aqui. Quem não conhece, deve conhecer, viu? Angeli Temperos. O restaurante Banana da Terra. Aí, Banana da Terra. E o Quintal da Vão Hamburgueria. Pra quem não conhece, eu sou a Leca, eu e o meu companheiro representando as coxinhas da DEC, mas também não fazemos só coxinhas, né? Fazemos um monte de delícias. E hoje vocês vão provar e já experimentaram em vários lugares. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Domingos, a Jana, a todos os envolvidos nesse projeto lindo, porque é muita gente por trás para fazer tudo isso funcionar. É a gente buscar o óleo da gente, a gente correndo com mensagem, enfim, articulando o jornal, que é um trabalho muito lindo e importante para essa cidade tão linda que é Paraty. E agradecer a todo mundo que está aqui presente.
embora ainda são poucas pessoas, são poucos estabelecimentos, poderia ser muito mais, né? Porque cuidar da onde a gente mora deveria ser o mínimo, o básico, e não se tornar uma coisa que a gente tem que estar empurrando, incentivando, puxando. Mas é isso, um passinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando mais longe, vai alcançando cada vez mais metas, vai, enfim, trazendo mais gente para essa corrente do bem. E acho que é isso. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar mais uma vez ali recebendo esse certificado. A maioria, não sei se todos me conhecem, mas a maioria me conhece. E através de criar misturas, fazer os temperos, mas não é só isso. Na verdade, é escrever a história. Domingo aí, a gente começou fazendo as feiras, né? A sexta. Era muito difícil, embaixo de chuva e tudo. E hoje nós estamos aí, com mais conforto, né? Uma casa bonita dessa, para simplificação. Mas o que eu gostaria de trazer é que a Ângela Temperos não é só tempero. Na verdade, é através do temperos que a gente leva o empreendedorismo feminino e que é possível sim você sair da roça para poder se tornar alguém respeitada e ao mesmo tempo dar estudo para o filho e poder, através do nosso trabalho, levar a nossa história para outras mulheres nas escolas, se possível agora em 2026. A gente já tem vários convites aí para estar nas escolas e através do alimento, disso, poder levar para eles também que a alimentação saudável, né? E tivemos numa escola, acho que é Taquari, e lá tinha mais de 150 pais ouvindo a gente, né? E depois me emocionei muito quando um dos pais veio dar parabéns e falar sobre o trabalho que a gente fazia e o respeito que ele tinha. E eu acho que essa certificação, ela nos dá uma grande responsabilidade de cada vez mais levar aquilo que a gente faz para outros lugares, para outras pessoas, como a Débora falou, a gente ainda fazendo do nosso melhor para poder trazer história, o reconhecimento. Ainda somos às vezes chamados de amostradinha. A gente sofre bullying, vocês estão pensando que não? A gente sofre. O Domingo mesmo sabe disso, quando que rala para poder conseguir ter apoio no jornalzinho né, para poder ser distribuído. Mas eu agradeço a todos vocês, principalmente aqueles que sempre estão com a gente, levando a história, fazendo história. Obrigada. Boa noite. O que está dando agradece o reconhecimento. E é isso, o que todos falaram aqui. Um pouquinho de cada vez, passinho em passinho. A gente cuida do nosso planeta, da nossa cidade, essa cidade que é linda. E a gente tem que lutar todos os dias e incentivar. Mas que ano que vem todas as outras empresas se exemplifiquem com a gente, com nós. E que siga também o mesmo passo. É isso.